Olá, crianças! Feliz sábado! Tudo bem com vocês? A nossa historinha de hoje vai ser a continuação de sábado. Olha só, Jacó, ele tinha 12 filhos e ele amava muito seus filhos. Certo dia, os filhos de Jacó, eles foram até o campo trabalhar. Só que eles estavam demorando muito e Jacó estava preocupado. Jacó pediu para o seu filho José, que havia ficado em casa, que eles fossem até ao campo. Que ele fosse até ao campo levar comida e ver como eles estavam. José era muito obediente e amava muito seu pai. Então, José pegou lá a comida e foi ao encontro dos seus irmãos. Quando José estava se aproximando dos seus irmãos, eles olharam para José. Eles tinham inveja de José, porque o pai de José amava muito a ele. Até uma roupinha diferente ele tinha. E aí os irmãos maquinaram uma coisa muito feia. Vamos matar José? E aí Rúben falou assim, não, vamos pelo menos... Rúben pediu para que eles jogassem José dentro de uma cova, mas que não matasse ele. E aí eles concordaram. E quando José se aproximou alegre, eles pegaram José. José não entendeu aquilo e jogaram José dentro do poço, daquela cova lá. E José ficou lá muito triste. Mas mesmo assim, José não ficou chateado com os seus irmãos. Mas olha só, crianças, Rúben saiu para olhar o rebanho e aí se afastou um pouco daquele local. E naquele momento ia passando uma caravana de comerciantes e os irmãos de José olharam um para o outro e falaram assim, vamos nos livrar logo de José? Vamos vender ele para esses comerciantes? E eles concordaram e aí a caravana passou e eles pegaram José lá de dentro da cova e aí venderam José para a caravana. Como José ficou triste. E aí, quanto mais José se distanciava daquele local, mais José ficava triste e pensava que no seu irmão Benjamim, que nunca mais ia vê-lo. E aí levaram José embora. Quando Rúben chegou, Rúben ficou muito triste ao saber que eles tinham vendido José, pois Rúben queria salvar José, tirar José daquele poço. E aí eles ficaram lá e ficaram perguntando um para o outro. E agora, o que nós vamos contar para o nosso pai? E aí, eles tiveram uma ideia. Vamos matar um cabrito e vamos pegar a túnica de José, vamos belar ela de sangue e vamos mostrar para o nosso pai. Vamos dizer para ele que um animal feroz matou José. E aí, eles concordaram lá. Só Rúben que ficou muito triste. E aí eles foram ao encontro do pai. Sabe, crianças? José, ele foi ser escravo na casa de Potifar. Potifar gostava muito de José. Só que a esposa de Potifar, ela fez uma coisa muito feia. Ela inventou uma mentira contra José. Por isso, José ficou preso. José ficou um pouco triste. Lá na prisão, os carcereiros, eles gostavam muito de José. E aí, eles pediram para José olhar lá os presos, né? Controlar lá a prisão, controlar os presos. E aí, lá estava o padeiro. Na prisão estava o padeiro e o copeiro. E aí, certo dia, o copeiro e o padeiro, eles estavam muito tristes. E aí José foi ao encontro deles e perguntou, por que vocês estão tristes? Aí eles falaram para José que tinham tido um sonho. E José pediu para interpretar o sonho. José não era adivinhão, mas Deus dava sabedoria para José. E aí ele falou primeiro para o copeiro, que daqui a 3 dias ele iria voltar a trabalhar lá com o rei. E aí, quando o padeiro ouviu isso, ele falou, José, eu também quero que você fale sobre o meu sonho. José falou, o seu sonho não é muito bom, mas eu vou falar. Você vai voltar a trabalhar, só que daqui a 3 dias você vai morrer. E aí o
padeiro saiu um pouco triste e aí eles foram. Quando o copeiro estava saindo, José pediu para ele lembrar dele quando ele estivesse na presença do rei. E o copeiro falou que iria lembrar. Só, crianças, que aconteceu outra coisa triste. O copeiro não lembrou de José e José ficou 2 anos naquela prisão. Só que mesmo assim, José não se entristecia porque José ele confiava muito em Deus. Ele ficou triste com o copeiro, porque o copeiro não cumpriu com o que ele havia dito. E José sempre lembrava que Deus ainda tinha um plano para a vida dele. José ia ser um grande governador e ainda ia ajudar a sua família. Sabe, crianças? Quando nós temos Deus no nosso coração, nós temos que ser igual a José. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Temos que confiar em Deus também. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado pelo teu cuidado por cada um de nós. Nos ajude, assim como José, a perdoar as pessoas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.